Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves e esse aqui é o Cripto Mais, o programa do InfoMoney para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje nós vamos falar sobre a nova disparada do Bitcoin nesta semana. De segunda para terça-feira, a criptomoeda chegou a avançar 15%. Agora, ela acumula uma alta impressionante em 2023, que já passa de 100%. Será que tem espaço para mais altas? E o que será, afinal, que motiva tanta valorização? A gente vai falar sobre isso logo mais. Já vai deixando os seus comentários aqui embaixo e vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Bom, pessoal, e antes de começar, vai deixando aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo a gente hoje aqui no canal do YouTube, no canal do InfoMoney no YouTube. Bom, vamos lá então para o nosso assunto do dia. A gente vai falar de novo sobre o Bitcoin. Depois de algum tempo, a criptomoeda voltou a subir com mais força, né? O Bitcoin disparou 15% em poucas horas, atingiu $35 mil na terça-feira, no dia 24 de outubro, preço que não era visto desde maio de 2022. Com esse novo salto, a criptomoeda agora é negociada com uma valorização de quase 30% só em outubro e de mais de 100% apenas neste ano, segundo dados da ferramenta CoinMarketCap. O desempenho anual aqui de 2023, ele é o melhor desde 2020, lá quando teve a crise da Covid, o Bitcoin despencou para cerca de $4 mil e encerrou aquele ano ali perto dos 20 mil, né? Então, desde lá a gente não tem um desempenho anual tão relevante. Em 2023 os números impressionam porque ocorrem também diante de uma pressão sobre ativos de risco, né, com a alta recorde dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, que são considerados aí os investimentos mais seguros do mundo. Criptomoedas menores também dispararam de preço. Foi o caso, por exemplo, do Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mundo, que subiu 10%, enquanto o Bitcoin avançava e bateu $1.900, que é o maior patamar desde meados de agosto. Já a BNB, que é uma criptomoeda emitida pela Binance, saltou 5% e a Solana avançou outros 8%. Outros tokens menores que fizeram anúncios bem recebidos pelo mercado aí, enquanto o mercado cripto no geral se animava, subiram ainda mais. Esse foi o caso do Mina Protocol, que decolou 120% depois de ser listado na exchange sul-coreana Upbit. Por que o mercado está otimista com o Bitcoin? Bom, mas por que então a disparada do Bitcoin justo agora? Analistas apontam que o motivo principal é o maior otimismo do mercado de que o primeiro ETF com exposição direta à criptomoeda está próximo de virar realidade nos Estados Unidos. No mercado americano, ao contrário do brasileiro, ainda não existem fundos listados em bolsa que compram diretamente Bitcoin, algo que seria, na visão de alguns especialistas, essencial para trazer o dinheiro dos grandes investidores globais para a criptomoeda, que hoje não podem comprar a moeda digital em uma exchange, por exemplo. Atualmente só existem nos Estados Unidos ETFs que compram contratos futuros de Bitcoin. Até aqui, o único tipo de ETF a ser liberado pelos reguladores. Mas há uma crença atualmente de que tudo isso está prestes a mudar. Há mais de 10 ETFs de Bitcoin à vista, como eles são chamados, sob a análise dos reguladores americanos. E o mais esperado deles ficou um passo mais próximo de virar realidade nesses últimos dias, o da gigante BlackRock. A disparada mais forte do Bitcoin coincidiu nesta semana com a listagem do ETF da BlackRock com o ticker IBTC na DTCC, que funciona aí como uma espécie de antessala da Nasdaq. Tudo que vai ser listado na bolsa de ações de tecnologia de Nova York antes passa por esse sistema, e foi ali que o ETF da BlackRock fez uma aparição rápida. Ele chegou a desaparecer dessa lista pouco depois, mas os especialistas, ou pelo menos os entusiastas do Bitcoin, acreditam que isso não seja um indicativo que o ETF não será listado. Pelo contrário, animou muita gente que começa a ver o Bitcoin, o ETF de Bitcoin, mais próximo do mercado americano. Também nesta semana, a gestora Grayscale, que é dona do maior fundo de Bitcoin do mundo, ganhou passe livre da justiça americana, depois que havia sido processada pelo regulador americano, pela Securities Exchange, que é equivalente à CVM do Brasil lá nos Estados Unidos, né? A justiça obrigou a SEC, como é chamada, a CVM dos Estados Unidos, a reconsiderar uma negativa que havia dado ao pedido da Grayscale para converter esse fundo em um ETF. Com isso, muitos acreditam que agora é só questão de tempo para os ETFs lá nos Estados Unidos chegarem, enfim, ao mercado.
Os analistas do banco Morgan Stanley e também do JP Morgan, por exemplo, acreditam que é cada vez mais alta a chance de aprovação de vários ETFs de Bitcoin de uma só vez nos Estados Unidos. Eles acreditam que, por exemplo, para não dar vantagem competitiva para nenhuma gestora específica, a SEC deve aprovar todos os que estão ali pendentes de aprovação, ou pelo menos a maioria deles, até o dia 10 de janeiro, que é a data limite para a resposta da solicitação que chegou primeiro nessa corrida de ETFs que está acontecendo por lá. O ETF da BlackRock, portanto, que é o mais esperado por conta do tamanho da gestora, ele estaria aí no meio desse bolo. Mas, para além dos ETFs, há analistas dizendo que existem outros fatores impulsionando a alta do Bitcoin nesse momento, ou seja, não é só aí apenas uma expectativa com esse produto da BlackRock e de outros que estão pendentes de avaliação. Para o Charles Edwards, fundador da Capriola Investments, o Bitcoin pode estar sendo visto, nesse momento, como uma espécie de seguro contra uma nova crise global. Em nota, ele afirmou o seguinte, abre aspas, agora temos os maiores gestores de ativos do mundo defendendo o Bitcoin como uma fuga para a qualidade, em meio à desvalorização das moedas fiduciárias e às crescentes tensões e guerras globais. Você não poderia pedir mais do que isso, ele falou. E aí o Jeff Dorman, que é o diretor de investimentos da gestora Arca, tem uma visão que vai na mesma linha. Olha só o que ele falou nesses últimos dias. Para ele, os investidores estão tendo novas provas de que o Bitcoin é mesmo descorrelacionado dos mercados tradicionais e que, por isso, pode servir sim como proteção. Em uma publicação nesta semana nas redes sociais, ele afirmou o seguinte, abre aspas, depois que 2022 levou tantos a pensarem que os ativos digitais estão correlacionados com ações e títulos, muitos ficaram confusos diante do novo normal. Ele disse que uma espiral de dívida leva a uma perda de confiança nos bancos e governos e a uma reavaliação nas taxas livres de risco, que como são chamados aí os rendimentos do Tesouro, dos títulos do Tesouro americano, em meio a uma oferta recorde desses papéis no mercado. Tudo isso, segundo ele, é ruim para os títulos e para os modelos de valuation de ações que normalmente o mercado se debruça, sobre os quais o mercado se debruça normalmente. Mas, por outro lado, tudo isso seria bom para investimentos alternativos, como é o caso do Bitcoin. Bom, mas para além do Bitcoin e das criptomoedas menores, também teve produto regulado surfando essa alta. Foi o caso do Hash11, que é o segundo maior ETF da Bolsa Brasileira. Muitos investidores brasileiros têm esse ETF, é o segundo maior em cotistas da B3, perceberam aí, ou pelo menos conseguiram pegar uma parte dessa alta do Bitcoin nos últimos dias. O Hash11, que é o segundo maior ETF da Bolsa, subiu 10% em um dia, em meio à alta da criptomoeda. Primeiro, ele também foi o primeiro ETF de criptoativos do Brasil, né? Ele é um produto que acompanha o índice, e esse índice se propõe a espelhar o mercado de criptoativos. Como o Bitcoin é o maior ativo desse mercado, acaba que uma alta do Bitcoin acaba afetando diretamente na valorização desse ETF. Atualmente, a carteira do índice, que é acompanhado pelo Hash11, tem mais de 70% da composição em Bitcoin e outros mais 27% em Ethereum, a criptomoeda que também subiu 10% recentemente. O restante é distribuído aí em moedas menores que também estão subindo, mas tem uma participação menor aí na carteira do Hash11, ou seja, se o Bitcoin sobe, é bom para o Hash11 também. Mas então, o que será que vem pela frente? Agora que você já sabe por que o Bitcoin subiu, fica a pergunta, né? Será que ainda tem espaço para mais valorização ou será que agora está mais fácil cair, como acontece normalmente com muitos ativos que sobem muito, muito rápido? Bom, quem acompanha esse mercado de perto, os mesmos, inclusive, que vinham dizendo já há algum tempo que o Bitcoin tinha fôlego para subir ainda mais. O Bitcoin começou o ano muito bem, é importante lembrar. Os primeiros 3 meses do ano foram muito fortes, depois ele deu uma estagnada, deu uma caída, mas agora voltou a subir com força. Essas mesmas pessoas afirmam que ainda tem sim espaço para subir. O problema é que, ou pelo menos a questão, digamos, é que essa projeção vai variar de acordo com o horizonte de investimento
aí de quem está olhando para o Bitcoin nesse momento. Para o curto prazo, por exemplo, até o final do ano, o analista gráfico Fernando Pereira, da corretora BitGet, acredita que o Bitcoin tem força para alcançar os 38 mil dólares, o que representaria então um ganho adicional de mais aí, 8% sobre os 35 mil dólares que o Bitcoin atingiu nessa semana. Já para o ano que vem, a expectativa é de mais altas também. Tá? A gente não tem números aqui, mas a expectativa é que esse fôlego do Bitcoin não se acabe por agora. O gestor da Hashdex, por exemplo, que é a gestora do ETF Hash11, o João Marco Cunha, avalia que o possível lançamento do ETF nos Estados Unidos, que muitos esperam, como eu falei, que saia aí em janeiro de 2024, ou pelo menos até essa data, pode ser o estopim para um novo período de alta. Ou seja, ele não acredita que, ao contrário do que pode acontecer aí no mercado aqui e ali, quando há muita expectativa sobre um determinado fato, mas quando o fato vem, ele não causa mais altos, pelo contrário, ele causa uma queda, né, que é a compra no boato e venda no fato, que é esse que é o jargão aí, ou pelo menos a brincadeira do mercado financeiro. Na visão dele, isso não vai acontecer com o Bitcoin. Ao Infomoney, ele falou que apesar da antecipação do mercado para esse possível lançamento do ETF, é possível esperar que, na verdade, a aprovação desse produto lá nos Estados Unidos, de fato, inicie um novo ciclo de valorização ainda maior para o Bitcoin. Ele lembrou que também estamos apenas 6 meses da data estimada do próximo halving, que é o corte programado da inflação do Bitcoin. Para o gestor, o evento pode potencializar o efeito esperado para o ETF, de entrada de novos investidores no mercado americano. É importante lembrar que a própria Hashdex tem, obviamente, interesses nisso, porque também tem uma proposta de ETF sendo analisada lá pelo regulador americano. De qualquer maneira, segundo o gestor da casa, o Bitcoin está aí surfando duas possibilidades de alavancagem, né? de ser alavancado, de ter o preço alavancado. De um lado, o ETF, que poderia trazer mais investidores para esse mundo, e de outro lado, esse corte da inflação, um corte da emissão do Bitcoin programado, um evento que acontece de 4 em 4 anos e que o próximo está previsto para acontecer ali por volta de abril do ano que vem. Mas então, segundo o Felipe Marturano, que é um analista de criptomoedas da VG Research, o investidor que está interessado em alocar Bitcoin deve levar em conta primeiro, antes de colocar dinheiro ali, o próprio perfil de risco. Né? Precisa entender quais são os riscos associados à criptomoeda e, em especial, os problemas regulatórios que ainda persistem. Lá nos Estados Unidos, apesar de estar tendo maior clareza no momento por conta de decisões como essa que liberou a Grayscale para converter o seu fundo em ETF, ainda tem uma grande dúvida a respeito de como tratar o mercado de criptoativos. No próprio Brasil, criptomoedas não são ilegais, mas também não tem ainda uma regra definida. Todo mundo está esperando que o Banco Central vá abrir consulta pública ainda nesse ano, a primeira delas, e vá trazer aí as normas específicas que vão reger o setor ao longo dos próximos meses. Então, até ano que vem, espera-se que a gente já tenha mais clareza sobre isso. Querendo ou não, tudo coincide também com essa expectativa de que ano que vem vai ser um ano melhor para o Bitcoin. Bom, mas ainda segundo o Martorano, tendo tudo isso em conta, os riscos regulatórios, o risco do ativo, né, e também o cenário externo, que continua sendo desafiador, a gente está cobrindo isso com frequência no Infomoney, né, sobre o aumento dos rendimentos dos títulos americanos, sobre as bolsas que vêm sofrendo. Nessa semana até tiveram algum gás depois que as empresas começaram o período de resultados, né, de balanços lá nos Estados Unidos. Levando tudo isso em conta, o Martorano recomenda ainda uma alocação de 2 a 5% do portfólio em Bitcoin. Segundo ele, pela sua capacidade de crescimento exponencial e também pela alta assimetria de risco-retorno, ou seja, na visão do analista da VG Research, o Bitcoin tem risco, mas o seu potencial de retorno, em tese, compensaria essa tomada de risco pelo investidor nesse momento. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. A gente quis aqui trazer um resumão sobre o que aconteceu nos últimos dias com o Bitcoin, por que subiu e, afinal, o que os especialistas estão falando sobre esse movimento de agora. Se ficaram dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. E não esquece de conferir as nossas matérias lá no infomoney.com.br. Espero vocês na próxima. Até lá!